Todos acharam, irmãos? Marcos 10, Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 46. O cego, na minha Bíblia, o título desse texto é O Cego de Jericó. Amém? Vamos ler juntos aqui. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com os seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem, e chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus falando, disse-lhe: que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Amém? Vamos orar, irmãos? Senhor, nós queremos te louvar nessa hora, Pai. Sabemos, ó Deus, que toda vez que encontramos ao Senhor, a nossa vida é mudada. Sabemos que toda vez que temos um encontro contigo, ó Pai, as nossas necessidades são tocadas. Senhor, te peço que nessa hora, venha tocar a cada coração aqui, Pai. Venha ministrar, Pai. O Senhor conhece cada coração, cada irmão que chegou à tua casa nessa hora, cada irmão que chegou, Pai, na tua presença, Senhor. Nós te pedimos nessa hora, Pai amado, venha ao nosso encontro, Senhor. Nós queremos, Pai, nessa hora ter um encontro com o Senhor, Pai, e sermos transformados pela tua presença, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Pode assentar, irmãos. Irmãos, o cenário não era fácil, né? Às vezes a gente reclama, né? Mas falando um pouco dos nossos dias, mas aqueles dias em que durante o ministério de Jesus e aquele período da história eram dias desafiadores, eram dias muito difíceis, né? E a situação naquele momento, olhando essa figura aqui dessa passagem a partir do versículo 46, nós temos aqui o Bartimeu, né, que era um cego, e a situação dele era uma situação desfavorável, irmãos. Primeiro porque limitação física, né? A Bíblia, né, começa aqui já a partir do título mostrando que ele era uma pessoa que não dispunha da sua visão, dos seus olhos, né? Ele era uma pessoa cega, né? Então a primeira dificuldade de Bartimeu era essa situação de cegueira que ele tinha e que trazia muitas dificuldades para ele. A segunda dificuldade que a gente encontra aqui no texto, além dessa questão da limitação física, é a dificuldade financeira, né? Ou seja, faltavam recursos, né? Então a gente vê aqui no versículo 50 que nós acabamos de ler, que Bartimeu, o que ele provavelmente só tinha, o que a Bíblia nos traz que ele tinha, era somente uma capa, né? E por que ele tinha aquela capa? Porque era como se fosse uma proteção para ele, né? Então uma proteção de repente pro frio, né? Ele ficava ali, a Bíblia nos mostra aqui que ele ficava ali à beira do caminho, junto ao caminho, né? E em outras versões da Bíblia falam à beira do caminho, né? Ou seja, ele precisava de uma proteção, e a única proteção que ele tinha, o único recurso que ele tinha era uma capa, né? Ou como se fosse um cobertor. Mas, irmãos, o cobertor era curto, né? Então, assim, era o único, faltavam recursos, e por isso
a Bíblia nos mostra aqui no versículo 46 que ele vivia de esmolas, né? Então ele era um mendigo, né? Então ele vivia mendigando. Então, dificuldades financeiras, falta de recursos, né? Vivendo então com poucos recursos, né? E vivendo então de esmolas, tá? Como eu comentei agora, né? Então Bartimeu ele estava ao lado do caminho, né? Ele havia ali então um caminho, né? Provavelmente poderia ser uma via em que as pessoas passavam, né? Talvez uma estrada. E a Bíblia fala aqui que ele ficava junto ao caminho, né? Mas como eu comentei em outras versões, fala que ele ficava ao lado do caminho, né? Então, novamente, situação desfavorável, né? Então Bartimeu ele estava ao lado, como quem estava sendo deixado de lado, né? Se alguém estivesse passando por aquele caminho de maneira muito apressada, né? A gente nos nossos dias a gente normalmente tem bastante pressa, né? A gente precisa realmente chegar rápido nos lugares, sair rápido dos lugares, né? Então, se alguém estivesse passando por aquele caminho em que Bartimeu estava, de uma maneira muito apressada, provavelmente nem notaria que ele estava ali, né? Porque ele ficava ali, ele estava ao lado, né? Ele estava ao lado do caminho, né? Então, irmãos, era uma situação difícil em que Bartimeu passava, né? Sem direção, né? Ele tinha a dificuldade de visão, né? Sem perspectivas, né? A Bíblia não traz muitos detalhes, mas provavelmente ele já estava ali, né? Naquele local, né? Pedindo esmolas já há bastante tempo e sem mudanças, né? Sem nenhuma perspectiva de que as coisas poderiam mudar, sem nenhuma perspectiva ou indicação de que as coisas iriam mudar, né? E finalmente, né, para a gente conseguir entender aquele momento desfavorável, aquela situação desfavorável em que Bartimeu vivia, ele estava frustrado, né? E interessante que a Bíblia ela traz algumas coisas que nos levam a refletir, né? Porque Bartimeu, no versículo 46, a gente vê que ele era filho de Timeu, né? E Timeu, no grego, significa honrado, né? Mas, aparentemente, o estado que Bartimeu estava era exatamente o oposto disso. Era exatamente o contrário disso, né? O pai dele, então, se chamava honrado, e ele estava, Bartimeu, literalmente para baixo, né? Ainda a Bíblia traz aqui o detalhe de que ele estava assentado, né? A Bíblia não fala que ele era uma pessoa que tinha, além da dificuldade de enxergar, não traz alguma outra limitação física que ele tinha, ou seja, ele não era uma pessoa que tinha dificuldade de andar ou de ficar de pé, ele não era um aleijado. Então, assim, só que ele estava assentado, né? E o estado físico dele assentado mostra também o estado da alma dele, né? O estado do espírito dele, ou seja, Bartimeu estava frustrado. Irmãos, tudo isso aqui para a gente começar a falar um pouquinho dessa passagem, daquilo que Deus quer nos ensinar nessa noite, é que o estado de Bartimeu, na verdade, ele é um retrato da situação ou estado em que muitas pessoas vivem hoje, tá? Eu não estou falando das pessoas que de repente têm um problema físico, uma limitação em enxergar ou algum tipo de outra limitação física, mas eu estou falando do estado em que muitas pessoas vivem nos nossos dias em sua alma, em seu espírito. Muitas dificuldades. Nós também vivemos, né, irmãos, em dias de muitas dificuldades, né? Não poucas vezes, né, nós podemos encontrar, né, conhecer, né, ou até nós mesmos, né, estamos vivendo uma situação em que nós somos deixados de lado, né?
ou enfrentando aí muitas dificuldades, por exemplo, na questão dos recursos, né? Em que os recursos nunca são suficientes, né? Parece que a conta não fecha, né? Então, para a conta fechar todo mês, tem que suar muito, né? De repente, irmãos, você pode ter uma casa, você pode ter um carro, né? Mas a impressão que às vezes a gente tem, né, é de que os recursos, né, que a conta não fecha, né? Muitas vezes também pessoas, né, que são esquecidas, né? Assim como Bartimeu, as pessoas, ele estava ali ao lado do caminho, as pessoas nem notavam que ele estava ali muitas vezes, né? E na vida, né, nos nossos dias também a gente encontra esse tipo de situação, pessoas que existem, pessoas que estão vivas, mas que estão esquecidas, né? Ninguém lembra delas, ou mesmo pessoas que vivem sem direção, sem perspectiva, sem mudança, né? Então, o retrato da vida de Bartimeu é o retrato da vida de muitas pessoas nos nossos dias, do estado de muitas pessoas, pessoas frustradas, pessoas pressionadas pelas circunstâncias, para baixo, cabisbaixas. Era essa a mesma situação de Bartimeu, né? Pessoas que, como eu comentei, elas podem ter coisas, né? Podem ter casa, carro, mas porém essas pessoas estão agindo como alguém que está mendigando. Colocam, né, assim como Bartimeu, colocam a sua dependência e esperança em pessoas, na esperança de que vão receber alguma coisa de alguma pessoa. Irmãos, quando nós lemos a Bíblia, né, e aí passando também pelo Velho Testamento, nós vemos em Jeremias capítulo 17, versículo 5: maldito o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Então, irmãos, infelizmente, vivemos em dias em que muitas pessoas, ou talvez até cada vez mais, as pessoas confiam nos homens e se esquecem do Senhor. E seguindo aqui, irmãos, então a gente vê todo esse contexto, né? Todo esse contexto adverso, difícil, porém, o inesperado estava de passagem. Jesus estava indo em direção a Bartimeu. Fala para o irmão que está ao seu lado: Jesus está vindo em sua direção. Toca o irmão aí que está ao seu lado. Acorda aí o irmão que está do teu lado aí e fala: Jesus está indo na tua direção. Amém? Amém. Jesus estava indo na direção de Bartimeu, né? E o que significa ter Jesus vindo na direção? O que significa ter Jesus vindo na nossa direção, né? Então a gente vai usar aqui, irmãos, eu vou pedir até para vocês aí folhearem um pouquinho aí a Bíblia. Nós vamos usar aqui alguns versículos do Evangelho de João, tá? Nós estamos em Marcos, depois nós vamos voltar aqui para Marcos, capítulo 10, verso 46, mas abra aí rapidamente, irmãos, em João, capítulo 10, versículo 30. João, capítulo 10, versículo 30. Jesus vindo em minha direção significa ter um encontro com Deus, né? Vamos ler aqui. Eu e o Pai somos
um, né? Então, Jesus vindo na direção significa que ter um encontro com Deus. Glória a Deus. Amém? Segundo, vamos abrir aqui em João 3,16. Acredito que tem vários irmãos aqui que conseguem, assim como eu, falar de cor esse versículo, né? Vamos de cor aí, para quem sabe, para quem não sabe pode ler. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Jesus vindo na minha direção significa encontrar o único que pode mudar as situações em minha vida agora e para sempre. Amém? E o que mais, irmãos? O que mais significa ter Jesus vindo na nossa direção? Vamos abrir aí João capítulo 1, versículo 33, tá? Aqui é uma passagem em que João Batista fala sobre Jesus. João capítulo 1, versículo 33. Vamos lá? Eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito, e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Irmãos, só Jesus pode te dar o Espírito Santo. Somente Deus pode nos dar os recursos que não podem ser encontrados no mundo. No mundo nós podemos encontrar muitas coisas, mas o mundo não pode te dar o Espírito Santo. Nessa passagem nós vemos que Ele é quem batiza com o Espírito Santo. Amém? E vamos abrir também, antes de voltar para Marcos, João capítulo 14, versículo 27. Vamos abrir juntos? João 14, versículo 27. Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo dá. Não se perturbem os seus corações, nem tenham medo. Somente Deus pode dar a verdadeira paz. O mundo, e aqui fica bem claro isso, não a dou como o mundo a dá. O que isso significa? Que a paz que o mundo oferece, ela é passageira. A paz que o mundo oferece, ela tem prazo de validade, ela não é contínua. A paz que o mundo oferece, ela não é verdadeira. Fake. Falsa. A falsa paz. Somente Deus, somente o Senhor pode nos dar a verdadeira paz. Irmãos, não adianta ganhar na loto. Você não vai ter a verdadeira. Se você ganhar sozinho na loto, você não vai ter a verdadeira paz. Talvez até aí vão começar os seus problemas, né? Para conseguir administrar esse dinheiro. Somente o Senhor pode nos dar a verdadeira paz. Amém? Fala para o irmão que está ao seu lado: receba a verdadeira paz. Receba a verdadeira paz. Amém? Então, irmãos, o inesperado estava de passagem, né? Jesus estava a caminho e aquilo era inesperado, né? Ninguém, não havia um encontro marcado ali. Naquela época não havia, né, a internet, não havia as redes sociais, não havia TV, né? Não havia nem rádio. E aí começou um alvoroço ali no caminho, né? E
E aí no versículo 47, voltando aqui para Marcos capítulo 10, versículo 47, e Bartimeu, ouvindo que era Jesus de Nazaré, né, ele ouviu, né, então que se aproximava Jesus, né? Então assim, era algo totalmente inesperado. E no versículo anterior a gente vê que Jesus vinha com uma grande multidão, né? Irmãos, e esse é um ponto interessante aqui, porque o inesperado, né, é normalmente algo que chega de surpresa, né? E aí a gente começa a entender um pouquinho aí a reação de Bartimeu diante da chegada de Jesus, né? Normalmente, tudo aquilo que chega de surpresa normalmente não é desejado, não é? Por exemplo, imagina que você está lá na sua casa, você está descansando, de repente chega alguém de surpresa. Fala, poxa, né? Ou seja, não foi combinado, né? Visita surpresa em casa, né? Então é algo que normalmente não é desejado, não é verdade? Além disso, o inesperado, ele vem nos tirar da zona de conforto, não é? E é interessante isso, irmãos, porque as nossas decisões e os nossos atos, eles são muitas vezes guiados pelo conforto, né? Por exemplo, quando você vai comprar um carro, poxa, né, às vezes é lógico que tem que caber no bolso, mas se tiver um ar-condicionado, vai bem, né? Se tiver um conforto adicional, melhor ainda, né? Então, a gente sempre ou constantemente está buscando a nossa zona de conforto, né? E a chegada daquela multidão com Jesus, provavelmente, ela demandaria que Bartimeu mudasse de lugar, né? Se ele não mudasse de lugar, a multidão talvez passaria por cima dele, porque era muita gente que estava seguindo Jesus, né? E para quem gosta de história, eu gosto bastante de história. As ruas naquela época, as vias, elas eram bem estreitas, né? Então Bartimeu, ele teve que se virar nos 30 ali diante daquela situação, né? E além disso também, irmãos, o inesperado normalmente ele é desconhecido, né? Tudo aquilo que chega de repente ou chega de uma maneira inesperada, normalmente ele é desconhecido, né? Eu tive uma situação nesses dias, né? A minha esposa, ela deu uma pequena batidinha, né? Mais ou menos batidinha no carro, né? E aí ela chegou em casa assustada, o que eu faço? Falei, agora tem que arrumar, não tem jeito, né? Temos que consertar. É aquela coisa, irmãos, quem está na chuva é para se molhar, né? Quem tem carro, infelizmente, às vezes pode acontecer por uma culpa sua ou até por uma culpa de uma outra pessoa, né? Quantos aqui já bateram o carro alguma vez? Todo mundo, né? Então, assim, são coisas que acontecem, a gente tem que estar preparado. Quem tem carro, infelizmente, tem que estar preparado para um dia dar uma batidinha, né? Então, como em casa a gente tem um carro só, o carro foi para o conserto, né? Para a funilaria, né? Tem que ficar uns dias ali parado, não tem jeito, né? E aí eu aluguei um carro, né? Só que assim, novamente, o inesperado, né? Fui sair com o carro, nada funcionava, o freio de mão era automático. Eu falei, mas como que eu vou dirigir esse carro aqui? Ou seja, você não conhece nada ali, né? E aí aos pouquinhos a gente vai pegando o jeito, vai encontrando aonde que é uma coisa, aonde que é a seta, aonde que é... E aí a gente vai, né? Mas assim, o inesperado, né? Muitas vezes ele é desconhecido também, né? Então, irmãos, Bartimeu, e diante desse cenário, né, do inesperado e Jesus chegando, nós entendemos aqui que Bartimeu, ele teve uma reação muito rápida, né, diante daquela situação, e para que a gente possa aprender através do exemplo de Bartimeu, ele teve as reações corretas, ok? A primeira reação correta de Bartimeu foi o senso de urgência, né? Senso de urgência. A situação era difícil, o momento era difícil da vida de Bartimeu,
E ele teve esse senso de urgência ao ver Jesus se aproximar, não a ver, né? Ele era cego, mas ao notar que Jesus estava se aproximando, ele teve o senso de urgência de recorrer ao Senhor num momento difícil. Então fala novamente para o irmão que está ao seu lado: recorra ao Senhor no momento difícil. Recorra ao Senhor no momento difícil. Bartimeu se sensibilizou e rapidamente identificou o tamanho da oportunidade que estava diante dele. Nós temos que ter, irmãos, esse senso de urgência. Em todos os momentos, irmãos, mas principalmente nos momentos difíceis. Nos momentos que nós não temos uma direção, nos momentos de incerteza, nos momentos de dificuldade, nós temos que ter esse senso de urgência, em que nós precisamos urgentemente recorrer ao Senhor. Amém. Ele não ficou parado, irmãos, como alguém que estava ali meramente como um espectador assistindo uma pessoa famosa ou uma celebridade passando. Bartimeu teve esse senso de urgência e recorreu ao Senhor. Amém? Segundo, Bartimeu chamou a atenção de Jesus. Bartimeu chamou a atenção de Jesus. E Jesus quer, irmãos, que nós chamemos a atenção dele. Nós precisamos buscar ao Senhor de uma tal forma, numa tal intensidade, que nós precisamos chamar a atenção de Jesus. E o que Bartimeu fez? Nós vemos aqui no versículo 47. Ele começou a clamar. E o que é clamar, irmãos? Né? Quantos aqui já foram na vigília dos homens? Ali a gente clama, né? Hein, Tulhão? Ali é clamor, né? Então é clamar, irmãos. É clamar. E por isso que Deus nos fala que nós precisamos entrar no quarto, fechar a porta, e aí é batalha, irmãos. Aí é luta. Não é para ajoelhar lá e dormir, irmãos. É para ajoelhar lá e clamar. E clamar para chamar a atenção de Jesus. Então, Bartimeu teve a reação correta. Ele clamou e chamou a atenção de Jesus. A ação seguinte é que, a partir do momento que Bartimeu começou a clamar, e pedir aí pela misericórdia de Jesus, isso incomodou algumas pessoas, né? E Bartimeu não parou diante da oposição. E o versículo 48, ele fala que as pessoas o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais. Então, irmãos, clame e clame numa intensidade cada vez maior. Não desista de buscar, irmãos. Não desista de clamar, porque Deus, Ele vai responder a sua oração. Amém? E ele clamou mais alto. E aí no versículo seguinte, a gente vê que Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. Olha que interessante, irmãos. As pessoas que repreendiam a Bartimeu foram as mesmas pessoas que o ajudaram a chegar até Jesus, né? No momento em que Jesus ordenou aquelas pessoas que o chamassem, e eles o chamaram, né? Então, irmãos, não pare diante da oposição. Ore por aquelas pessoas que fazem oposição a você, porque na hora que Jesus ordenar,
elas vão te ajudar. Na hora que Jesus ordenar, der a ordem, essas pessoas vão te ajudar a chegar ao centro da vontade de Deus. Amém? Por isso que a Bíblia fala, o Senhor nos ensina que nós devemos orar pelos nossos inimigos. Nós devemos amar os nossos inimigos, né? Infelizmente aconteceu lá o problema na loja do Kaique, né, Tulhão? Mas a gente tem que orar por aquelas pessoas, né? Orar, eu sei que na hora ali a gente fica nervoso, né? Realmente é a reação normal. Mas a gente tem que orar realmente para que essas pessoas se convertam, para que essas pessoas saiam do caminho ruim do crime, né? E nós temos que orar também, irmãos, pelos governantes. Nós temos que orar pelas autoridades. Não adianta só criticar, né? A crítica, muitas vezes, ela não adianta nada. Nós temos que orar, né? Nós temos que orar pelo presidente do Brasil, né? A pessoa que está aí, nós temos que orar por ele. Nós temos que orar por aquelas pessoas que têm autoridade, né? Por quê? Porque a hora que Deus mandar, eles vão trabalhar naquilo que Deus mandar. Eles vão fazer aquilo que Deus mandar. Eles não estão acima do Senhor. Amém? Versículo 49. E Jesus parando disse que o chamassem. E chamaram o cego dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Ao ser chamado, Bartimeu foi a Jesus imediatamente. Como que está o seu chamado, irmãos? Jesus já te chamou alguma vez? E a resposta foi imediata? O que Jesus espera de nós, irmãos, é que no momento em que Ele nos chamar, que a nossa resposta seja imediata. Não deixe para amanhã, não deixe para depois. Aquilo que o Senhor te pedir para fazer, faça imediatamente. Amém? E por último, irmãos, ainda no versículo 50, e ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. É interessante que Bartimeu, ele parece que é algo simples, né? Que ele jogou a capa dele e foi ter um encontro com Jesus. Na verdade, Bartimeu estava abrindo mão de tudo aquilo que ele tinha. Quando ele jogou a capa, ele, com aquilo, ele abriu mão de tudo o que ele tinha, de todo o recurso que ele tinha, para ter um encontro com Jesus, para estar diante do Senhor. Versículo 52. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. Né? Então, irmãos, o que Bartimeu fez foi um ato de fé. E Jesus reconheceu a fé de Bartimeu. Amém? Vamos ficar em pé, irmãos? Nós vamos orar daqui a pouco, irmãos, mas antes da gente orar, Jesus quer fazer uma pergunta para mim e para você nessa noite. E a pergunta é a mesma pergunta que ele fez para Bartimeu, aqui no versículo 51. Que queres que te faça? Que queres que te faça? O Senhor está aqui, irmãos, amém? O Senhor está passando por aqui nessa noite. O Senhor está na nossa, vindo na tua direção. E a pergunta que Jesus faz para você e para mim nessa noite: que queres que te faça? E o interessante dessa pergunta, que queres que te faça, é que essa pergunta, ela possui um tom de afirmação e não de dúvida. É uma pergunta de afirmação
E não é uma pergunta, normalmente as perguntas são de dúvidas, né? Para esclarecimento de dúvidas. Mas não, essa pergunta é uma pergunta que possui um tom de afirmação de Jesus. É como se Jesus estivesse falando para Bartimeu: me diga o que você precisa e eu farei. O que você precisa nessa noite, irmão? E Jesus fará. Porque Jesus pode todas as coisas. Amém? Lucas capítulo 1, versículo 37. Nada é impossível para Deus. Amém? O que você precisa nessa noite, meus irmãos? O que vocês precisam? O que você precisa nessa noite? Jesus está perguntando para nós, irmãos: o que você precisa? Que queres que te faça? Quem tem uma necessidade nessa noite? Levanta sua mão. Quem tem algo para colocar diante do Senhor, em que você precisa talvez, assim como Bartimeu, de forma urgente, de forma imediata, o agir do Senhor? Levanta sua mão. E assim como Bartimeu, irmãos, Jesus pergunta para você: que queres que te faça? Assim como Bartimeu, vamos dar um salto nessa hora, irmãos. Vamos nos levantar da tristeza, da frustração, e vamos colocar diante do Senhor nessa hora aquilo que pela fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus, aquilo que pela fé nós precisamos abrir mão nessa noite, aquilo que pela fé nós precisamos deixar de lado, assim como Bartimeu fez. Todo aquele impedimento que nos impede de fazer a vontade de Deus, tudo aquilo que tenta nos impedir, fazer oposição para buscar a vontade de Deus nas nossas vidas, que possamos jogar de lado nessa noite. E aqueles que têm uma necessidade urgente, levanta a sua mão, levanta bem alto, e assim como Bartimeu fez, irmãos, vamos dar um passo na direção do Senhor. O Senhor está vindo na nossa direção, e vamos nessa hora dar um passo na direção do Senhor. Aqueles que precisam dar esse passo, eu vou pedir para que venham aqui à frente, no altar, nessa hora, e nós vamos colocar aquilo que nós queremos, aquilo que nós precisamos, pela fé, diante do Senhor. Nós vamos orar nessa hora. Se você tem uma necessidade urgente, irmãos, algo que pode parecer até impossível, algo que é muito difícil, algo que somente Deus pode fazer na sua vida, humanamente pode parecer difícil ou até impossível, mas Jesus pode. Amém? Vamos orar? Mais alguém quer chegar e colocar diante do Senhor? Deus vai fazer um milagre na sua vida, irmão. Vamos orar nessa hora. Vamos colocar diante do Senhor aquilo que o Senhor sabe que nós precisamos. Vamos clamar nessa hora, irmãos, e vamos pedir o toque do Senhor sobre cada uma das nossas necessidades. Amém? Vamos orar. Pai, colocamos diante do Senhor nessa hora, Pai querido, aquilo que o Senhor sabe, Pai, que nós precisamos, Senhor. Pai amado, te peço que o Senhor venha nessa hora tocar, Pai. Te peço que nessa hora o Senhor venha, Pai amado, ministrar na vida de cada um dos irmãos que estão aqui, Pai. Que de maneira sincera, Senhor, com fé, buscam, Senhor amado, o impossível acontecer, Pai. Aquilo que é muito difícil, Pai. Aquilo que de forma humanamente impossível, Senhor, para o Senhor não é difícil, Pai. Senhor, nós queremos colocar nessa hora
Senhor amado, essa necessidade diante do Senhor, Pai. Queremos nessa hora, Pai, abrir mão, Pai, de tudo aquilo, Pai amado, que se coloca diante de nós como barreira, como oposição, Senhor amado, como impedimento, Pai amado, para nos desanimar, para tentar, Senhor amado, desfazer, Pai amado, aquilo que o Senhor quer fazer nas nossas vidas, Pai. Pai querido, venha tocar, Senhor. Passa no nosso meio nessa hora, Pai, com Teu Espírito Santo, Pai, e toca, Senhor, a vida de cada um dos meus irmãos, Pai. Visita cada vida, Senhor. Visita cada família. Visita as necessidades, Pai. Senhor, o Senhor não nos chama, Pai, para vivermos uma vida como que mendigando, Senhor. Como que buscando, Senhor, o favor de homens, Pai. Senhor, só o Senhor tem promessas, Pai. Só o Senhor, Pai amado, é verdadeiro, Senhor. O Senhor não é homem para mentir, Pai. Senhor, nós cremos, Pai, que aquilo que o Senhor falou, Pai, vai se cumprir. Amém. Para a honra e glória do nome de Jesus, Pai. Amém. Senhor, pela fé nessa hora, Pai amado, nós tomamos posse, Senhor, de tudo aquilo que o Senhor tem para nós, Pai amado. E não queremos, Pai, abrir mão de nada, Pai amado, nem 1 milímetro a mais, nem 1 milímetro a menos, Pai amado, daquilo que o Senhor tem para cada uma das nossas vidas nessa noite, Pai. Amém. Nós te louvamos, ó Pai. Nós queremos te bendizer nessa hora e queremos glorificar ao Senhor. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus.